Você já ouviu o silêncio que vem depois que a última ovelha adormece? Aquele silêncio que não é paz, mas sim aviso. Hoje vou te contar sobre uma sombra que aprendeu a sussurrar na noite e a beber do medo humano. Fique, se tiver coragem, porque o que você vai ouvir pode fazer você conferir todas as portas e janelas antes de dormir. A primeira vez que ouvi esse nome foi numa rádio local, às 2 da madrugada. Um homem, com a voz quebrada, dizia que encontrou sua cabra morta no curral, com 2 pequenos furos no pescoço, o sangue como chuva seca sobre a terra e nada mais. No começo pensei que fosse uma daquelas histórias contadas para esquecer a solidão do campo. Mas a história não parou ali. Onde apareceu uma, apareceram 100. Onde alguém dizia, foi o tempo, foi um cachorro. Outro insistia que não. Havia marcas precisas. Um rastro que a razão não queria explicar. Escute. Quando um animal é atacado por um predador comum, ficam restos, bagunça, luta. Mas os depoimentos falavam de animais perfeitamente alinhados, corpos vazios, um silêncio estranho no ar, como se a vida tivesse sido sugada e o mundo retomasse a respiração sem pressa. Para muitos parecia exagero, para outros, arrepiava a pele. Dizem que a primeira onda veio em Porto Rico, em meados dos anos 90. Camponeses alarmados, jornais tremendo ao publicar fotos borradas de animais sem sangue. A imprensa local acendeu a chama e logo ela cruzou fronteiras. O nome, chupacabras, já pegou porque era simples e terrível, sugador de cabras. E as cabras, pobres animais inofensivos, viraram mensageiras de algo que ninguém queria definir. Os relatos sobre a criatura se dividem como raízes na escuridão. Para alguns era pequena, bípede, com espinhos nas costas e olhos como brasas acesas. Para outros, não passava de um coiote doente, sem pelo, com o olhar tresloucado e mandíbula estragada. Há quem garanta ter visto pegadas estranhas, um passo humano que não parece humano, um arranhão mecânico que não corresponde a nenhum animal conhecido. E claro, aos que falam de luzes, zumbidos, uma sensação de presença que se move como vento ao redor do curral. Quero que você pense no medo do camponês, na hora em que o céu é negro e os cães se calam. Pense na obrigação de proteger o mínimo que você sustenta com as próprias mãos. Umas galinhas, uma vaca, o pão da casa. É nesse espaço íntimo que o mito germinou. O que é mais assustador? Um animal desconhecido ou a ideia de que algo nos observa na penumbra com uma lógica que não entendemos? Os investigadores chegaram depois, como sempre. Biólogos, veterinários, jornalistas com lanterna. Recolheram amostras, olharam pelos, radiografias, buscaram bactérias e parasitas. Encontraram, em muitos casos, algo terrível e prosaico. Cães e coiotes com sarna, predadores que mordiam o pescoço e, sob certas circunstâncias, deixavam as presas com aspecto quase vampírico. A ciência disse, explicação simples. O povo disse, e as marcas exatas? E o sangue perfeitamente drenado? E as testemunhas que afirmam ter visto figuras que não se parecem com nenhum canídeo? Aí nasceu outro ramo da espécie humana, o conspiratório. Laboratórios, experimentos, provas genéticas secretas. Na imaginação coletiva, o monstro moderno precisava ter uma mãe tecnológica. Alguns garantiam que se tratava de criaturas que escaparam de laboratório. Outros, de projetos militares fora de controle. É uma ideia atraente. Se há algo que não compreendemos, talvez exista alguém de jaleco e luvas que compreende. A mente humana prefere muitas vezes uma alegoria organizada, uma mão que trama, a admitir o incômodo caos da natureza. Mas o mais perverso do mito não está nas teorias. Está nas mudanças que provoca nas pessoas. Vizinhos que deixam de se falar. Filhos que não dormem sozinhos. Grades mais altas. Câmeras de vigilância piscando como olhos nervosos. A lenda se alimenta das nossas medidas de prevenção. E como toda lenda que se preze muda. Hoje você vê o chupacabras em fóruns, programas sensacionalistas, memes. Virou personagem de creepypastas, vídeos virais e de uma nova mitologia digital. Agora, preste atenção porque vem a parte que ninguém quer admitir. Algumas histórias não se explicam só com doenças ou efeitos psicológicos. Vou te contar 3 relatos que pareceram mais confissões do que histórias. O primeiro é de uma mulher chamada Rosa, que morava numa chácara na periferia de um povoado. De madrugada, seu cachorro latiu como se a cauda tivesse encontrado o inferno. Ela desceu com a lanterna tremendo e encontrou 5 cabras no chão. Não havia sinais de luta, só manchas escuras e um silêncio grudado no quarto como cola.
Rosa jurou que sentiu algo roçar sua perna como um sopro frio. Não era um animal com cheiro de predador, era frio. Rosa passou dias sem querer sair de casa. O segundo relato veio de uma família que encontrou pegadas, 2 marcas paralelas, compridas como se fossem garras, mas cada pegada tinha, ao lado, uma marquinha triangular que ninguém soube explicar. Um vizinho entendido de rastros garantiu que não correspondiam a nenhum animal conhecido, nem cavalo, nem vaca, nem cachorro. A pegada parecia um desenho de geometria mal feito. Não deixava as arestas que você vê na natureza. Era simétrica, quase mecânica. O terceiro foi o mais perturbador. Um homem que trabalhava no campo disse que, certa noite, após ouvir um som agudo como vidro se queixando, viu ao longe uma figura de olhos refletivos, parada, como se medisse o terreno. Quando o homem se aproximou, a figura se abaixou, quase como se fizesse uma reverência às cabras caídas. Não correu, não fugiu. Parecia cumprir uma função ritual. O homem jurou que o que viu não era deste mundo. Estou te contando isso não para que você acredite cegamente, mas para que entenda como o medo vira linguagem. Um dia, um boato disse chupa-cabras e o boato encontrou companhia. Depoimentos, fotos ruins, vídeos borrados, e o boato virou narrativa. E o mais perigoso não é a criatura, e sim o eco que produz em quem a escuta. Vou te contar o que a ciência nem sempre coloca na primeira página. O papel do ser humano na propagação dos mitos. As fotos mal tiradas, as explicações apressadas, os boatos que viram manchetes. Um recorte de jornal pode transformar uma noite de pânico em lenda eterna. E não esqueça a economia emocional. Em muitas comunidades, falar do monstro gera visitas, doações, entrevistas, e a busca por explicações traz recursos. Há quem, sem conspirar, se beneficie do aumento da atenção. Mas também há quem perca. Agricultores que veem a crença se afirmar e perdem clientes ou animais. Em alguns casos, o chupa-cabra serviu como metáfora política. A culpa é dos de fora. A culpa é da indústria. A culpa é do governo. Quando um medo não tem culpado visível, a mente inventa. E a invenção precisa de um corpo. O chupa-cabras veste essa roupa e dança. Se você continuar comigo, vou falar agora das provas mais famosas. Fotografias borradas, cadáveres analisados por veterinários e o caso da criatura que alguns divulgaram como resposta definitiva. Uma foto deformada mostra algo encurvado, com membros curtos, e o povo disse: prova. Um laboratório analisou pelos, células, talvez uma mistura de animais. A evidência fica difusa quando vista de perto. E a dúvida cresce. E se a verdade for que o chupa-cabras é um colagem de medos? Uma criatura formada pela soma de erros de diagnóstico, fotos ruins e narrativas que se encontraram? Mesmo assim, há noites em que a razão parece insuficiente. Há fazendeiros que perderam animais depois de estranhas tensões elétricas, luzes no céu, aparelhos falhando. Coincidência? Talvez. Ou será que há algo interagindo conosco de um jeito que mal começamos a compreender? Um elemento que sempre volta nessas histórias é a variedade da criatura. Em algumas regiões, o povo fala de um ser que caminha ereto. Em outras, de um predador que se move em 4 patas. Essa dispersão é típica de mitos que se adaptam ao terreno. O relato se molda à geografia, às lendas pré-existentes, aos medos locais. É provável que onde há mitos sobre bruxas, o chupa-cabras tenha explicação sobrenatural. Onde a cultura de predadores pareça um animal. Onde a má genética do rebanho vira notícia, o povo culpe o sobrenatural. O monstro é, no fim das contas, um espelho. Te proponho um experimento mental. Imagine que você é o último acordado. A lua é uma moeda gasta no céu e seus animais dormem de cabeça baixa. Você ouve um passo. Não é pesado, não é leve. Um murmúrio como se alguém tivesse passado a mão pela grama sem tocá-la. Uma sombra cruza a beira do curral e quando você acende a lanterna, não há nada. Só o silêncio. Essa sensação de não estar sozinho e ainda assim não ter presença tangível é o núcleo do terror moderno. A explicação não vem pronta. Vem da necessidade de narrar. Antes de encerrar, vale mencionar como as redes sociais mudaram a lenda. No tempo das cartas manuscritas, a história viajava devagar. Hoje viaja instantaneamente. Um vídeo de 30 segundos, uma foto tremida, um comentário viral. O folclore se digitaliza e o retorno é imediato. Likes, compartilhamentos, teorias. E nesse terreno,
O chupacabras prospera porque a rede busca o extraordinário. E o extraordinário vira conteúdo. Agora, no meio da nossa história, eu te peço algo. Se está curtindo este relato e quer que eu continue com mais casos documentados, análises e uma versão estendida com mapas, datas e testemunhas, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e comente. Assim eu sei que você quer a investigação completa. E se você tem uma história pessoal, compartilhe abaixo. Às vezes os relatos mais convincentes vêm de quem viveu a noite em primeira pessoa. Chegamos ao final. O que é, afinal, o chupacabras? Um animal desconhecido, uma mistura de diagnósticos, uma conspiração, uma invenção midiática? Provavelmente um pouco de tudo. É a soma do medo rural com a rapidez da era digital. É a forma como nossas comunidades tentam dar nome ao que as tira do sono. E enquanto existir uma noite em que alguém encontre seus animais sem sangue e com marcas que não batem, a lenda seguirá viva. Mas eu te deixo com uma imagem final. Imagine a sombra de um animal que se afasta na escuridão e atrás dele o campo volta a respirar. As luzes se apagam uma a uma e alguém, na cozinha, liga o rádio para ouvir se outros sofreram o mesmo. No rádio, uma voz diz algo que não soa totalmente como verdade nem como fábula. E na penumbra, algo ri em voz baixa. Não é uma risada humana. É a risada do boato que se alimenta de carne e de silêncio. Se você gostou desta viagem à penumbra, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e comentar qual parte mais te arrepiou. Se quiser mais relatos reais, investigações, deixe nos comentários. Até a próxima. E lembre-se, há noites em que não é recomendável ficar ouvindo por muito tempo. Alguns ruídos não são casuais. Alguns passos não são deste mundo.